começando a... Bom, é isso aí, pessoal. Bem-vindo ao portal Virgílio Direito Direito, mais uma vez para fazer direito direito. Na verdade, aqui não é tão formal, não é uma coisa normatizada. Aqui a gente é um bate-papo. É o primeiro podcast do meu portal, né? E para quem não me conhece, vamos lá, o breve currículo. Cientista social, famoso sociólogo, jornalista, bacharel em direito, pós em direito previdenciário e uma longa vida aí, uma longa caminhada nessa jornada de vida. Eu tô aqui com dois caras que são feras no assunto, tá? Tanto em conhecimento quanto em experiência prática. Estou com o doutor Edmilson Alves, que é especialista em direito previdenciário, com o doutor Fábio Cristófaro, especialista em direito trabalhista. Ambos aí têm um pouquinho mais de 20 anos de prática, tá? Não vou falar quantos anos tem cada um, porque sabe como que é, né? A gente soltar a idade, né? Revelar a idade da pessoa não é muito legal, né? Mas tá aí, vamos lá. Se vocês quiserem se apresentar, é com vocês. Vamos lá. Bom, como o Virgílio trouxe aí, meu nome é Fábio, sou advogado trabalhista aí, vou fazer 25 anos de advocacia trabalhista. Revelou a idade. A minha carreira toda foi moldada realmente no direito do trabalho e empresarial, né? Então, defendia muita empresa, tudo. Hoje, fui sócio de escritório, na área de direito do trabalho, tudo. Mas hoje estou trabalhando por conta. Hoje vejo os dois lados, vejo a parte empresarial, vejo a parte do reclamante também. É uma certa vantagem de que quando você vai entrar com uma ação, como é que a empresa vai vir na defesa, enfim. Mas tudo sempre é um aprendizado, né? Então fiz a pós-graduação em Direito do Trabalho, Direito Empresarial, Processo do Trabalho e pós-graduando em Direito Previdenciário. Vixe, Olha, eu vou te falar, achei que fazer a pós-graduação em Direito Previdenciário ia conhecer tudo de Direito Previdenciário. Eu percebi que eu não imagina. conheço nada de Direito Previdenciário, né? Então vou mantendo o Direito do Trabalho. Direito Previdenciário eu deixo pro meu amigo aqui, que é o especialista, né, Leandro? É, o Edmilson, né? O Virgílio já falou aí, não pode falar a idade, mas o velhinho aí que tem 73 anos, os 40 são na área previdenciária, pós-graduado em Direito Previdenciário, pós-graduado em Direito do Trabalho, pós-graduado em Processo do Trabalho e vida que segue. E tenho um escritório de contabilidade, onde exerço atividade previdenciarista, também na luta, né? Então, aí, Uma larga na briga, né? experiência, né? É, A gente brinca com o negócio da idade, né? O peso da idade, mas é o peso da experiência, né? Do conhecimento. Nosso cérebro, a gente aprende um pouco da sociologia, né? A gente aprende na matéria de antropologia que o ser humano ele é elástico. Em psicologia você aprende que ele é neuropsicossocial, então ele aprende, ele traz coisas do DNA, aprende da sociedade e tal, tem as próprias formulações de pensamento, mas ele é plástico, ele se molda conforme o tempo, o ambiente, a sociedade e a experiência vai moldando, né? E de certa forma pesando a cabeça, né? Nós somos, como diz o lutador, nós somos água, né? Água. Como água, como camaleão, né? Você Temos que vai. ser. Inclusive tem uma linha nova aí de pensamento da psicologia que fala que tudo é fluido, né? Tudo é água, tudo é moldável, né? É. Bom, mas o assunto aqui não é nem sociologia, nem psicologia, nem é, nada. A gente vai fazer um link aqui entre a previdência e o trabalho. Quais que são as tretas, né? Para dizer aí num português mais popular, quais que são os imbrólios que tem entre o trabalho e a previdência, né? Aí, para trazer, para a gente ficar falando desse conflito previdência-trabalho, a gente podia ter um podcast de pelo menos aí uns 200 dias, né? Mas a gente Extenso. tem uma horinha aí para bater o papo nessa área, né? Aí, se vocês quiserem trazer alguma coisa, ou quer que eu jogue alguma coisa para a gente Então, eu acho discutir? que a grande discussão aí é em relação ao que o trabalhador quer na justiça do trabalho, ao que ele consegue, e isso ser transformado num tempo de contribuição para que ele possa se aposentar. Isso é um grande dilema, porque você tem aí
e o Edmilson pode falar melhor do que eu, você tem aí os trabalhos relacionados ao INSS propriamente dito, que a Justiça do Federal é competente, né? Então, e você tem a Justiça do Trabalho, que o julgador ali, ele não quer saber se pagou ou não pagou INSS, ele vai dar ali o direito ou não ao vínculo de emprego de um certo período, mas ele não vai cobrar a empresa do pagamento do INSS daquele período. Por quê? Porque ele é um julgador, ele é um juiz trabalhista, ele não é um juiz da área previdenciária, né? Então, se você tem uma reclamação trabalhista em que a pessoa pede lá 5, 6 anos de vínculo de emprego, que é um período significante, e a pessoa ganha esse período, isso não quer dizer que esse período todo vai lá direto para o CNIS dele, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, Exatamente. para o INSS para ele poder se aposentar. Na verdade, entre o caminho dele ganhar uma sentença transitada e julgado de vínculo de emprego e ele conseguir trazer esses 5, 6 anos para a aposentadoria, tem uma ponte que passa muita água por baixo, né? Aí você está trazendo mais ou menos uma coisa que eu comentava esses dias com os amigos. A gente vive numa era de fragmentação, né? Eu até brinquei, falei, tem especialista para tudo, né? Tem especialista para ruga do lado direito, né? Se você vai com a ruga do lado esquerdo, ele fala, não, procura o outro ali, né? Então essa fragmentação, lógico que eu estou brincando aqui com a situação, mas a fragmentação do direito, ela atrapalha um pouco também. Que nem você falou, o julgador estadual, que ele julga só trabalho, ele muitas vezes ele desconhece até o próprio procedimento Exatamente. do INSS. E ali a gente tem um julgador federal que conhece os procedimentos dele e alguma coisinha daqui, né? Então essa fragmentação atrapalha um pouco, né? Então, o jogador ele vai dar o direito do segurado, só apenas o direito que ele tem, que ele provou ali naquela ação dele, que ele tem aquele direito que é dele e que ninguém pode tirar. Então, ele vai levar essa parte. Agora, a outra, perante o INSS, aí esse é outro caminho para percorrer. Tem Isso que. nós estamos falando numa reclamação trabalhista que teve um fim, né? Sim. Não é nenhuma outra coisa. Para justificar que eu falei dos 200 dias do podcast, é exatamente 100 dias para falar do administrativo e 100 dias para falar do Do judicial, né? judicial. Porque são caminhos diferentes e procedimentos diferentes, né? É. E a gente, e que nem, por exemplo, e às vezes você vê advogados um pouco descuidados, que quando você vai, por exemplo, pedir ali um adicional de salubridade, um adicional de periculosidade, às vezes ele pede, e às vezes até o cliente dele realmente tem direito, vai para uma perícia, e quanto a isso não há problema, mas ele esquece de pedir como obrigação de fazer para o juiz determinar que a empresa retifique o PPP dele, né? Que o juiz, que a empresa molde o PPP dele de acordo com a sentença. Né? Por quê? Porque com o PPP na mão, ele consegue dar uma nova entrada para o INSS. Ele, no mínimo, vai fazer o INSS discutir novamente o período que ele poderia ter de aposentadoria especial e tal. Vai Então, começar a corrigir a vida dele, né? exatamente. Então, às vezes, ele ganha lá a insalubridade, ganha o percentual dele, vai ter o dinheiro dele no final, lá no processo de execução, mas no final ele acaba perdendo aí a chance de provocar o INSS para tentar uma aposentadoria mais cedo através do PPP. Claro, depois ele pode pedir o PPP, pode, mas ele já pode fazer isso na reclamação trabalhista. Então, tem que tomar esse cuidado também de tudo que ele pode depois levar ao INSS e facilitar a análise do julgador do INSS administrativo ou o próprio judicial, é importante ele preparar isso na ação trabalhista, mesmo que a ação trabalhista por si só não faça a prova, mas que ele deixa tudo preparado. Então ele peça para que o juiz determine que a empresa traga a documentação necessária, né? Ele precisa demonstrar lá para o juiz que ele estava exposto, né? Estava exposto aos riscos de saúde, porque o perito do INSS, ele é muito específico. É difícil um PPP passar, muito difícil, porque só o fato da pessoa receber insalubridade não dá direito à aposentadoria especial. Isso é uma confusão grande, né? A insalubridade da atividade com a insalubridade do INSS. Que a insalubridade do INSS é aquele que, na teoria, até onde eu sei, é aquele que o segurado ele está perdendo vida, Sim, né? E a insalubridade da atividade está mais ligada à periculosidade daquela atividade, né? exatamente. Tanto que Então, existe
a escala, né? 10, Sim. 20, 40%. E isso é muito confundido, principalmente do segurado, né? O segurado às vezes bate na porta do INSS ou bate na porta do advogado dele falando assim, mas eu recebi a insalubridade, por que que eu não recebi a aposentadoria especial? Porque são insalubridades Não é diferentes. uma coisa É, automática, né? o nome é o mesmo, o nome é até parecido, mas não é uma É, coisa, nem sempre está ligada à outra, né? Eu atendi um cliente, ele explicou para mim, doutor, mas eu trabalho em todas as áreas do hospital. Eu estou no almoxarifado, eu estou na recepção, eu estou carregando coisas, eu estou na sala de cirurgia. Eu falei, então, você está errado. Você tem que estar num lugar constante onde você está exposto àquele risco à sua saúde. É, E não esporadicamente. e o risco do hospital é o contato com secreção, né? Com bactéria. Bactérias. Não é? Se eu tô lá no almoxerifado, que é praticamente outro prédio, ou num andar que é só administrativo, Um eu médico não tô chega e fala exposto. assim para o advogado, doutor, mas eu tenho 30 anos de medicina, nem precisaria ter tudo isso de serviço médico. Por que eu não tenho direito de aposentadoria especial aos 25 anos? Eu falei, doutor, se você teve um consultório, um ar-condicionado, Tudo sou bonitinho. cardiologista, Só analisando o exame. quer dizer, então o senhor está exposto a que risco? Explica para mim. Qual é o risco que o senhor está exposto? Olha, eu já vi PPP que tinha o risco, o agente, né? O agente nocivo, Tinha postura. postura. A postura é agente de É, risco. tanto que a É jogo duro. questão da insalubridade esporádica, que o senhor fala, é isso aí. Se eu tô e o direito do trabalho, ele é bastante protetivo, mas também ele é justo no sentido de que se eu tô naquele local, eu recebo o adicional de insalubridade ou periculosidade. Se eu saio daquele local, a empresa pode deixar de pagar, que não vai caracterizar irredutibilidade salarial, porque eu tô ali por aquela condição, insalubre, perigosa, e assim por diante, né? Toda vez que eu saio daquela condição, não tenho mais como receber. E você trouxe uma questão importante em relação à perícia do INSS, É, né? perito. Quando você vai para a Justiça do Trabalho, você vai ter o perito do Do juiz, juiz. né? E que, às vezes, dependendo da situação, ele prevalece até sobre o perito do INSS por conta da ação Da ação trabalhista. trabalhista. Então você pega ali um perito do INSS que entende que não tem insalubridade, ele entra com reclamação trabalhista, o perito do juízo verifica que ele manuseava produtos químicos sem o creme protetivo, sem luva, tal. Então ele vai dar a insalubridade em grau máximo, por exemplo. Ele pode retificar o PPP, voltar para o INSS e falar, ó, aquela perícia que você fez aqui na ação trabalhista eu consegui, uma perícia judicial comprovar que eu tenho mais do que isso aqui. E se isso não for feito, acaba gerando uma outra lide judicial. É isso aí. Porque o perito vai entender de outra forma, não vai entender a insalubridade. É. Uma questão que acontece muito, lógico, mudando de assunto, mas uma questão que acontece muito do INSS entender de uma forma e a iniciativa privada entender de outra é a questão do funcionário estar apto ou não ao trabalho. Aí vamos entrar. É esse. Aí a gente vai entrar Vou fazer uma figura de linguagem. A gente vai entrar num lodo chamado limbo. Limbo trabalhista. Limbo Que previdenciário, né? isso Limbo é previdenciário. pesado, né? A INSS acha que está apto, aí o O médico médico da acha que empresa não do está, trabalho que acha que não está, ele e não volta a trabalhar, não volta, não recebe nem do INSS, nem da empresa, e tem que ir para a aí? justiça. E aí? Tem que ir para a justiça. Então, é claro que a jurisprudência trabalhista entende o seguinte, o funcionário, porque assim, vamos lá, tem um funcionário que tem um acidente ou uma doença comum, enfim, um acidente, então ele vai para o INSS e o INSS fala, ó, você vai ter alta, então Já é eu programado. vou Hoje já é programado, né? já é programado, Já é então eu vou te programado. dar uma alta programada para daqui um mês, ok, mas daqui um mês ele volta. Ele mesmo não se sente bem, mas ele volta para o médico do trabalho, o médico do trabalho, olha, meu amigo, você não consegue voltar para trabalhar na empresa. É Não tá apto. inapto, Inábito. né? É claro que os clientes já ligam antes e falam assim, olha, eu acho que vai dar inapto. Eu falo assim, então toma cuidado com o limbo previdenciário, eu explico o que que é. Então, aí dá inapto. Dando inapto, ele volta para o INSS e o perito fala, não, não, você está apto. E aí o que acontece? O INSS não paga o salário para ele, o benefício, Benefício. e a empresa também não paga porque ele Porque não também não voltou, trabalhou. Essa é a parte mais funda do limbo, né? Que ele não volta. que ele não volta. Aí tem o pequeno limbo, que é a borda, né, dessa lagoa de lama, que é quando ele volta.
Quando ele volta, tem uma regra administrativa que nem sempre é cumprida por causa de problemas lá de sistemas do INSS, que é se dentro de 60 dias for a mesma doença, Ah, né? Quinis Conexo, né? Isso. Se for o mesmo CID, Mesmo CID. Ou CID. aí tem direito a esse período, né? Mas o que que acontece? Normalmente, por problemas de sistema, tá? Não eu já ouvi pessoas falando que o perito não quer me pagar, o funcionário do balcão não quer me pagar. Não, é problema de sistema, não é alguém que não quer. O problema de sistema não paga esse período e você é obrigado a solicitar. Esse é o menos trabalhoso. Agora, quando se fala do cara que não volta, o segurado que não volta, isso é um grande problema. Porque ele tem uma vida para se manter, como que ele se É, sustenta nesse caso? e aí a jurisprudência entende que a empresa tem que pagar salário. Não tem jeito. Mesmo que a empresa depois litigue contra o INSS, a empresa, o funcionário, o que se entende é que o funcionário não pode ficar desamparado. Né? Então, a gente entende os empresários e fala, mas espera aí, ele está inapto ao trabalho. Vou pagar salário? Eu vou pagar só os primeiros 15 dias. Eu falo assim, não, mas você pode ser condenado ao pagamento de salário. E muitas vezes a gente pega limbo previdenciário de anos. De anos. Às vezes a pessoa fica lá 3 anos no limbo previdenciário e vai ter direito ao salário dos 3 anos. Porque o INSS não pagou, e a empresa também não pagou. Então, assim, o que a gente normalmente orienta, tá? Ok, mas eu vou brigar com o INSS e não vou pagar salário. Ok, mas esse período, sei lá, paga o INSS dele, você depois possa compensar lá na frente numa sentença trabalhista, mas vai ser devido os salários. Paga em juízo, faz um caixinha, mas você vai ser condenado ao pagamento do salário, né? É alimento, né? É alimento, não É. tem como. Não, e é uma questão que deixou de ser, pelo que eu entendi na parte, a jurisprudência, ela entende que a execução daquilo deixou de ser social, passou a ser uma obrigação privada da empresa, mesmo sendo alimento. Exatamente. É estranho isso, mas a jurisprudência foi nesse sentido, né? É, De sentenciar a empresa é. e deixar o social um Agora, pouquinho de dentro desse lado. ponto aí do limbo, o importante é que a pessoa não perde a qualidade de segurado, né? Porque continua com o registro, né? Sim, Continua com o registro, só não está recebendo. Mas imagina se perde a qualidade de segurado e ele vem a falecer. Aí nem uma pensão por morte a esposa vai ter. É. Ainda bem Tem que essa questão, né? tem essa é que o questão. limbo aqui a gente tá discutindo nas duas matérias, né? Aham, Trabalho e trabalho e previdência. previdência. Porque o autônomo que deixa de pagar e entra nessa situação de não conseguir trabalhar Ah, e não ter o benefício, esse aí é esse daí ele prejudicado. acaba sendo prejudicado. Exatamente, E não, exatamente. aí é uma tese grande e é só judicialmente para você conseguir qualquer tipo de benefício. E aí você fala do autônomo, né? O autônomo, né? Porque agora a gente acaba misturando as figuras, né? O autônomo que trabalha para alguém, né? É o autônomo que trabalha, é o PJ o famoso PJ que trabalha para alguém, porque isso pode gerar um vínculo de emprego lá na frente, que é o assunto que a gente iniciou, que Exatamente. você lá, muitos PJs lá conseguem um vínculo de emprego de 6, às vezes até 10 anos. E o juiz do trabalho não vai cobrar o INSS da empresa, mas depois esse PJ vai ter que provar lá no INSS esse período todo para poder ter uma aposentadoria, né? E está acontecendo muito, né? A pejotização, né? A É. gente E eu, tem e eu grandes lembro empresas fazendo isso. e eu lembro que quando foi promulgada a lei de terceirização, que por incrível que pareça, até recentemente o Brasil não tinha uma lei de terceirização. Nós tínhamos a súmula 331 do TST, né? Porque se o legislador não legisla, o judiciário vai legislar. Vai. É assim que funciona. E Porque vai, aí, vai vindo tanta causa para ele naquele sentido, é, que ele tem que tomar Tem que providência. decidir. Aí o judiciário TST falou assim, então vamos resolver o assunto da terceirização. E então teve a súmula 331 do TST que estaria lá a questão da atividade meio, atividade fim. Isso. Você não podia antigamente, pela súmula, terceirizar atividade fim, só atividade meio, e ficava aquela briga do que era atividade meio e fim. E depois veio a lei de terceirização, autorizando, inclusive, a terceirização da atividade fim. Você pode ser 2 sócios e terceirizar o resto da empresa. Você pode fazer isso hoje. E aí que veio. Quando veio a lei da terceirização, mas
que ligava de gente falando, então eu posso contratar os PJs? Eu falava, não. Mas como não? A lei de terceirização está autorizando. Eu falei, não. Tanto que depois acabei escrevendo um boletim para a mídia, terceirização não é pejotização. São coisas completamente diferentes, né? Para contextualizar aqui, a terceirização, você terceiriza o serviço, mas o empregado que vai prestar seu serviço que é terceirizado é registrado pela empresa terceirizada, né? O PJ não, ele é uma pessoa jurídica que vai prestar serviço para você como se fosse um empregado. Isso é pejotização, isso aí realmente Com é o nulo, né? advento do MEI, a pejotização assim bombou, né? O Edmilson tem uma certa experiência também na contabilidade, né? Quando começou o MEI, começou todo mundo. Todo mundo começou a abrir o MEI, né? Ainda mais com a facilidade de a própria pessoa fazer pela internet, Não, através da Receita Federal. não precisa do Não contador. precisa nem de computador, a gente não pode nem cobrar. Né? E aí, o que aconteceu? Ah, você quer trabalhar comigo? Abre o seu Ah, MEI. Eu pago no seu CNPJ. É a É a pejotização. pejotização. E isso o MEI facilitou muito, porque antes, para você abrir uma empresa, para você ter um CNPJ, tinha todo aquele trabalho, junta documentação, vai na junta comercial, tem as Podemos, inclusive, regras. criar uma nomenclatura aqui, meijotização. Meijotização. Boa. Vamos O, lá. Pode subir a hashtag aí, meijotização. não é? Tem outro detalhe do MEI. Aquele empregador que não tinha o PJ, mas tinha aquela figura do autônomo, que ele pagava o carnezinho do autônomo, era 20% como facultativo, nem isso não paga mais. Vai para o MEI e paga só aquela taxazinha lá, mínima, e pronto. Está até nisso tá economizando. E aí, pega que a gente estava conversando fora do ar, então o INSS pago pelo MEI, ele serve para aposentadoria por idade. Serve para aposentadoria só por idade, não conta como um tempo de contribuição e nem serve para tirar certidões dentro do INSS. Tá. Para, por exemplo, um auxílio doença, algo nesse sentido, serve a MEI? Serve a mesma coisa. Perfeito. Só não serve para aposentadoria por tempo e para CTC, E CTC. né? Que é aonde figura a nomenclatura tempo. Tempo. Né? Então, precisou de tempo, né? É que depois da emenda em 2019, né, deu uma mesclada tempo e carência, mas até a emenda era bem distinto, tempo e carência. Então, o MEI ele não servia para tempo, só serve para carência. Por que ficou o tempo? Por que não tirou os 35 anos para o homem e 30 para a mulher? Porque é o tempo de contribuição, mínimo que tem que ter, porque o sistema é contributivo. Então, esse tempo mínimo de contribuição é obrigatório a ter. Mesmo com as regras que foram criadas, as transições que foram criadas, mas o tempo de contribuição mínimo a pessoa não se aposenta de forma alguma. Mas uma coisa que eu achei engraçado nessa emenda lá de 2019, novembro de 2019, emenda constitucional 103, é que ela, por exemplo, a aposentadoria por idade, ela, antes da emenda, os requisitos eram idade e carência. Idade e carência. Então, carência você conta por contribuição. Você trabalhou, por exemplo, se você entrou no dia 31 de janeiro e saiu dia 1º de fevereiro da empresa, você tem 2 contribuições. Então, contavam 2 lá para aquela exigência de 180. Então, às vezes tinha algum segurado ou outro que ele se aposentava por idade sem ter 15 anos de contribuição. Por quê? Porque ele tinha 180 de carência, né? Agora não, agora tem a obrigatoriedade dos 15 anos de contribuição. Então, muitas vezes a pessoa, para se aposentar por idade, ela chega a ter 190, 200 contribuições de carência, né? Antes era justo 180. Ficou engraçado isso, né? Porque mesclou, foi o que eu falei, mesclou os conceitos de Exatamente. carência e tempo de contribuição, né? Que antes eram bem distintos, né? Hoje ele deu uma mesclada nisso. Mas uma pessoa que se aposenta, vai se aposentar por idade, se ela cumpre esses 15 anos mínimos, e é uma mesma pessoa que vai aposentar pela mesma idade, mas contribui 30 anos, no cálculo lá na frente vai haver alguma diferença, ou os dois vão acabar recebendo a mesma? Não, aí vai haver uma diferenciação do benefício, porque essa que contribuiu 30, o outro só contribuiu 15, parou lá nos 15. Aham, E o que contribuiu 30 tem mais 15 para contar. aham.
né? Então o cálculo é diferente. O cálculo tem um divisor mínimo, Tem um né? Que divisor ele vai mínimo. alterando a cada ano. Então, quem contribuiu só 15, o divisor não vai ser Uhum. os 15 ali, né? E sem contar que a média vem de julho de 94 para De cá, né? 94 para cá. Perfeito. Agora, o problema da pessoa completou os 15, ou tem mais de 15 anos de carência, tem lá 20, e se aposentou por idade, é porque, infelizmente, a idade dele chegou naquela data, quer dizer, quando ele completou os 20 anos de contribuição. Então, ele tem direito à aposentadoria por idade, ele, o homem aos 65, como era antigamente aos 60, mas não é que pagou a mais a carência, é que ele adquiriu somente na hora que completou a idade, Sim. né? Mas é engraçado essa mudança, né? E essa mudança confunde. Aliás, a Previdência já é confusa para todo mundo há muito tempo, né? Aposentadoria por idade, muitas pessoas querem se aposentar por idade sem ter contribuição, né? Todo mundo já ouviu essa É, máxima, né? Não é aposentadoria, é o benefício assistencial, apelidado de De LOAS, né? luas. é. A Lei Orgânica da Assistência Social. E, e essas confusões ainda É, permanecem uma é o aí. seguro, né? Uma é aquilo que você paga para depois ter o benefício. A outra é assistência, né? Como Assistência você social. fala. O grande problema é que a manutenção da assistência social está dentro do INSS, né? Isso chega a Então, confundir um pouco. então, aí é um assunto importante, quando você falou do seguro. Por que que as empresas, voltando ao assunto do PPP, por que que as empresas se negam a dar um PPP correto para o segurado, dentro do direito que ele tem? Existe o seguro de acidente de trabalho, né? Dentro da guia de INSS de uma empresa comum, tem o seguro de acidente de trabalho, que um escritório, por exemplo, paga 3%, uma outra atividade paga 4%, uma outra Grau de paga risco, 5%, né? o grau de risco. Já quem dá direito à aposentadoria especial é 7, 11, 15%. Agora, você imagina uma folha de pagamento alta. O cara já paga 20% da empresa e vai pagar mais 15, 11% de seguro-acidente, 31%. É, Aí eles não É, dão é, PPP. o é. peso do empregador em tributos é bem grande, né? Fugir Então, um pouquinho da regra só para pôr o porquê do PPP Sim, não vir sim, correto. sim. Igual o CAT, né? Comunicado de acidente do trabalho. Então, às vezes, você tem empresas que falam, não, o cara só cortou o dedo ali, mas ele vai passar um band-aid. É um acidente do trabalho, né? É um Não é acidente. no acidente do trabalho não é só quando arranca o braço do funcionário. você falando só cortou o dedo, eu já estou imaginando sem o dedo. Não, corta o dedo lá, não, o cara às vezes fica 3, 4 dias fora, mas não é. Não Não, caracterizou. não, é acidente de trabalho. Não se caracteriza, vamos colocar dessa forma, para efeito de estabilidade, artigo 118 da 8.213, para um ano de estabilidade. Mas para estatística para a INSS, o número de acidentes do trabalho, precisa fazer o CAT sob pena de multa e tudo mais. Então, tem empresas que realmente têm cria essa questão. Não, se é coisa que não tem problema, não vamos fazer o CAT. Porque também tem o FAP, o fator acidentário de prevenção. Então, se você tem lá o número de CATs, o número de acidente do trabalho, isso tudo vai para o INSS. O INSS, aquelas pessoas vão sendo afastadas, o INSS vai pagando. Chega um determinado momento que a procuradoria junta tudo aquilo e vai para cima da empresa para cobrar aquilo que o INSS pagou. Tudo bem, É. você tem a tese de falar assim, mas eu pago o seguro de acidente do trabalho exatamente para isso. Só que o que que a Procuradoria do INSS entende? Mas espera um pouquinho, então quer dizer que só porque eu pago seguro eu posso negligenciar, afasto todos os meus funcionários que o INSS eu vou inchar a máquina para pagar o INSS? Não é assim. A empresa também tem que fazer o trabalho dela de melhorar as suas máquinas, NR12, que é de segurança de máquinas, EPIs para os funcionários, treinamentos e tudo mais, para diminuir aquele monte de CAT que ele fez. Então, uma forma de punição é a Procuradoria depois ter o direito de regresso desse valor todo que ela pagou para os funcionários dessas empresas acidentárias para pedir uma ação na justiça, um ressarcimento, né? Esse é um dos fatores também do medo da empresa ver caracterizado como acidente de trabalho, né? Que é essa possibilidade do É. regresso, né? Mas você falou da NR12, eu lembrei da NR15, né? Aí, principalmente naquela parte que fala dos limites, né? Ainda voltando lá para o PPP, né? As mudanças
que a gente teve aí são meio loucas, né? Você tinha aí para enquadramento de atividade especial, você tinha até um certo momento 80 decibéis, depois subiu para 90 e depois caiu para 85. Aí, aí você, como advogado, vai trabalhar uma tese. Peraí, eu tenho o PPP do meu cliente que todo o período foi 87 decibéis. E enquadrou só até ali onde era o limite de 80. De 90 não enquadrou por isso, de 85 não enquadrou por aquilo, mas e aí? E a condição humana mudou? É estranho, não é? É, Porque você muda a forma de analisar, você muda os limites e a condição humana não mudou. biológica, Biológica não mudou, não você muda. continua sendo igual, Não é um papel né? que vai fazer mudar a Exatamente. história da humanidade. Aí, não, o pior de tudo não é isso. O pior que eu tô jogando assunto para depois vocês brincarem com isso, tá? O pior de tudo é que a gente tem a jurisprudência no sentido do tempo rege o ato, né? Não interessa que hoje, com mais tecnologia tanto na instrumentação de medição quanto na medicina, hoje está falando que é 85, mas é só hoje. O tempo rege o ato, é só hoje. Não posso retroagir isso lá para esse período que foi 80. É assim, felizmente ou infelizmente, a gente tem que seguir algumas regras que estão no papel e que foram aprovadas pelo Executivo ou pelo Congresso, né? Então, se hoje fala que 85 é o limite, né? E o cara está em 84, e 84 também faz mal, mas 84 para o papel não faz mal. São direcionamentos que temos, né? São direcionamentos que até para o juiz dá, para um perito dá, né? E você tem ali também, às vezes, ó, deu 90, mas ele deu 90 o ruído, mas ele usava O o, EPI. o EPI tipo concha, cai para 84,9, então não vai dar. É. E eu conversei uma vez com um grande engenheiro de segurança do trabalho, um amigo meu, ele trouxe uma questão bem interessante, porque ele falou assim, não é porque você põe um aparelhinho lá dentro da concha, né, que vai dar 84, que a pessoa não está sendo Exposta, né? exposta, porque você tem a caixa craniana, Sim. você tem o barulho, que o barulho você não entra só pelos seus ouvidos, entra Não. todo pelos todos os seus poros. É. Então você pode sim estar sendo é, Exposto e prejudicado, né? exatamente, não é porque você está com a concha aqui. Aqui é onde entra o maior, O maior volume. mas ele pode entrar pela caixa craniana e você está com o mesmo problema, E né? tem um detalhe importante aí nesse problema do limite do ruído, que é o seguinte: a legislação diz lá que tem aquele limite para 8 horas de trabalho. E a hora extra? E o cara que faz hora extra todo dia, porque é fábrica, tem que fazer hora extra. Uhum. Como é que fica? Ele está todo dia ultrapassando o limite. Ele 8 está sempre horas, ultrapassando o limite. 8 horas de trabalho, né, é estranho, né? Porque às vezes você passa exposto mais do que 8 horas. Sim. Eu vou trazer uma experiência pessoal. Trabalhei numa multinacional que, tudo bem, eu ficava 8 horas ali trabalhando exposto dentro da atividade, numa situação hipotética, não fazia hora extra, não fazia nada. Caxias. De ponto a ponto, certinho às 8 horas. Só que para eu sair do meu posto de trabalho até o vestiário, que era no mesmo prédio, voltar, marcar o ponto e sair, eu estava exposto também ao mesmo ruído e pior, eu estava sem o EPI. É. Porque você saiu do setor, meu, você tira, você É, tem que guardar na sua gaveta, ou mesmo que você guarda no vestiário, né? Você fica um período, o tempo que é, você desceu do vestiário até marcar o é. ponto, você está É exposto. aquela coisa, a lei tenta evoluir, né? Mas não consegue abranger tudo. Não consegue. Então eles vão trazendo, por exemplo, 8 horas, tem uns que a apuração, você fica 2 horas ali e já deu insalubridade, outros vocês têm que esperar 8 horas para dar. Aí que nem você falou, você trouxe o assunto da pessoa que fica no almoxarifado No no hospital, hospital, depois vai para outra. Não, para dar mesmo você tem que ficar ali no ali risco, né? exposto ao risco, né? Né? Então você tem todo um cálculo que muitos peritos nem fazem também. Ele vai na empresa, você às vezes vai acompanhar a perícia trabalhista, tem peritos que ficam lá um bom tempo, mas tem peritos que fazem a perícia em 10 minutos. Como é que é? Vai ali, mediu tal, trabalha mais aonde? Não, trabalhei só aqui, tá, mediu, tá feito, acabou a perícia, né?
não se aprofunda tanto para dar a conclusão do lado dele. Aí o advogado tem que insistir. Sim. Doutor, ou perito, olha, tem que ver esse ponto. Perito, tem que ver esse ponto. Tem que ver isso, tem que ver aquilo. Senão, A senão visita seu do cliente vai advogado para o vinagre. porque o cliente, quando o reclamante, principalmente o reclamante, ele vai acompanhar a perícia, o juiz já autoriza de cara, ele já chega no ambiente que ele está contra. Ele está processando aquela empresa. Então você entra na empresa que normalmente o patrão não quer que ele pisa mais. Então, aí você tem que falar pro empregador, olha, o juiz determinou, é normal isso. Então ele entra, aí tá ele sozinho. Se o advogado dele não for junto, ele não se sente amparado. Aí vai o perito do juiz, o assistente técnico, que a empresa contrata o engenheiro, aí vai o paradigma, que é o amigo dele, vai o chefe dele, aí vai todo mundo para. E aí ele fica meio que sem voz, inclusive, para falar, não, mas eu fazia aquilo, Se eu sente fazia aquilo. acuado, Se né? sente. Então, se ele vai pelo menos com o advogado, ou se ele for uma pessoa, o que é mais difícil, né? Que conheça um engenheiro de segurança, o advogado dele peticiona, falando que é um assistente técnico também, vai um engenheiro também, você já fica um pouco para ali para poder acompanhar uma perícia. E aí a perícia consegue ser feita com um pouco mais de precisão, né? E agora, o Fábio estava falando que vai esse monte de gente numa visita numa empresa, né? No trabalhista. Previdenciário, o advogado vai na empresa? Não, né? Não vai. Isso é uma falha dos advogados? Eu não vejo como uma falha dos advogados, né? Mas, Mas como você forçar para ir alguém na empresa? não, mas eles pedem. Normalmente não tem. Normalmente as ações de previdenciária, o juiz finaliza ali. O juiz Ele não vê. não tem Mas perícia em quando loco? tem. Quando você pede, né? Só que, bom, eu não tenho experiência no judiciário, mas tem perícia lá. Vai perícia. Sim. Você pode requisitar. Não, quando você. O INSS negou um benefício, um auxílio doença temporário, vai. Eu entrei com a ação. Primeira coisa que o juiz vai fazer é marcar uma perícia com o perito dele, do Do juiz. juiz. Uhum. Então, não há necessidade da empresa. O perito faz Não, as perguntas mas, dele lá. mas nesse caso da insalubridade, específico nele, No caso da insalubridade, é um médico do trabalho, né? Que faz a é, perícia. e o advogado previdenciário, ele não cutuca Não, a perícia do engenheiro de de segurança. segurança, Não. não cutuca principalmente, porque eu sei que na Justiça do Trabalho os advogados são ali, ficam em cima, Precisa, né? ó, O princípio precisa. da oralidade É, ali. Ali você tem que ter. agora no previdenciário parece que Fica meio vago. fica uma E lacuna a aí. maioria, acho que a maioria das perícias do previdenciário, ela é ligada à pessoa e A não ao pessoa, local, né? não o local, a pessoa. Vai lá, o Médica. perito vai examinar a pessoa. Então, mas no caso da insalubridade, eu acho que bate, é um link com a trabalhista, né? Eu acho que os advogados previdenciários eles estão deixando ali deixando uma parte, talvez deixa de ganhar uma ação por não ficar ali um pouco mais próximo da origem do problema, que a origem é a insalubridade, é a empresa, é a atividade dele ali, né? No trabalhista você tem que estar bem em cima, assim, das coisas, porque assim, no trabalhista você tem o princípio da concentração dos atos. Tudo é feito na audiência, né? Então você tem, é, 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 você vai fazer uma audiência, se você não concorda com tal, você já tem que protestar ali para sair na ata, né? Se o juiz ele não vai ouvir a testemunha, você protesta, você esclarece os protestos, né? Você tem que concentrar todos os atos aí, porque depois, quando sair ali a sentença, se vier alguma sentença desfavorável, você tenta abrir uma preliminar no seu recurso para tentar anular aquela sentença por cerceamento de defesa. Mas se você não protestou, se o juiz falou que não vou ouvir sua testemunha, você não insiste, você não acompanha a perícia, né? Vai chegar um momento que você não consegue pedir a nulidade, porque o juiz vai falar, o senhor não acompanhou a perícia, o senhor não protestou. O juiz vai falar isso. O juiz, né, se você pedir uma preliminar de nulidade de sentença, quando você for fazer sustentação oral no tribunal, na segunda instância, o próprio desembargador ele fala, doutor, o senhor não protestou, não estou vendo na ata aqui Como os eu bola lá esclarecimentos atrás, protestos. que é o que Como é agora? que eu vou anular a sentença? O senhor não compareceu na perícia junto com o seu cliente.
A perícia aqui deu que não deu, conclusão de que não deu insalubridade. Não tem nulidade de sentença Então, aqui. o próprio rito da Justiça do Trabalho, ela parece que criou essa lógica do advogado estar ali mais Sim, presente, né? são dois princípios: o princípio da oralidade, Uhum. E a né, e o concentração. princípio da concentração dos atos. Aliás, o novo Código de Processo Civil, ele teve como estudo muitos advogados trabalhistas, porque eles Sim. quiseram enxugar um pouco mais as questões processuais. Tudo no direito civil você podia recorrer em agravo de instrumento, né? Você recorria. Então, se eu não concordasse com o que o juiz falou, eu entrava com recurso. Então, você ficava aquele mundaréu de recursos para juiz julgar. Então, o novo Código de Processo Civil ele trouxe, não tanto quanto o trabalhista, mas ele seguiu um pouco da uma enxugada do princípio da concentração dos atos também. E o previdenciário ele não tem um rito próprio, ele pega um pouco do civil, né? Do processo Voltando civil, lá mas no caso do perito, eu tive uma reclamação trabalhista, onde o motorista de ônibus está pleiteando aposentadoria especial, e quando o técnico foi lá para analisar, o cara falou assim, o perito falou assim, a empresa alegou, não, mas o ônibus tem ar-condicionado, direção hidráulica, não tem barulho, não tem motor que aquece. Aí eu falei, espera um pouquinho, mas quando ele saiu, ele pegou os ônibus antigos, que tinha vibração, Claro, da calor, época. então não tem nada a ver com o de hoje. Uhum. Então essa é a atenção que a gente tem que ter, porque a empresa vai querer sempre se defender, Sim, vai sempre falar que sim. não, que está tudo certinho, não tem nada de errado. Mas no caso aí, a gente teve que provar, espera um pouquinho, nós estamos querendo que faça perícia em cima de onde eu trabalhava, não de como é a É. empresa atualmente. E acontece muito, por exemplo, você pega empresas que tem um galpão gigante cheio de máquinas funcionando. Então, a pessoa trabalhava sempre com todas as máquinas ligadas, 30 máquinas e tal. E aí, entre a pessoa sair, entrar com reclamação trabalhista, o juiz mandar ter audiência para mandar fazer a perícia, a empresa mandou embora um setor, desligou algumas máquinas, colocou pano nas outras, tal, ficou das 30, 12 trabalhando. E aí é aí que entra a questão relacionada a você estar esperto na perícia. Então, chega o perito e fala: Você trabalhava aqui? Trabalhava. O reclamante vai falar: Eu trabalhava aqui. Bom, então nós vamos ligar aqui as máquinas e tal. É a hora do advogado que está junto, ou do assistente técnico do reclamante, se tiver, está junto, e falar: Mas espera um pouquinho. Quando ele trabalhava aqui, todas as máquinas estavam ligadas. É. Não era só essas 12. Então, eu peço o favor do gerente aqui de produção ligar todas as máquinas para fazer as medições com as 30 e não com as 12. Então você tem que ficar muito, porque se aí ele liga com as 12, não dá os decibéis necessários, né? O advogado não está lá, aí sai o laudo, normalmente o juiz vai sentencia em cima do laudo. Então por isso que essa questão foi exatamente essa questão do motorista. Tem ar condicionado hoje, mas antes não tinha. Quando ele trabalhava, não tinha. aí caiu numa coisa que eu sempre falo para quem já viu uma palestra minha, alguma coisa, eu falando que o advogado ele tem que, abrir a cabeça, abrir a mente. Se ele for seguir só a leitura do rito processual e da lei em si, ele fica engessado naquele trabalho e não consegue ter essas tiradas. Não é verdade? Isso daí é uma visão aberta. É uma visão até de experiência não só na área do direito, uma visão de experiência, por exemplo, um advogado que saca isso é um advogado que já trabalhou em metalurgia, por exemplo. Ele sabe e fala, não, peraí, eu trabalhei num lugar onde tudo estava ligado, era um barulho, mas aqui eu estou vendo que não, né? Pelo que o cliente falou, né? Uma outra coisa que também eu sempre falo, escuta o seu cliente. Não faça uma consulta de 15 minutos. Consulta de 15 minutos é com o médico do SUS, tá? Que não deveria ser, tá? Então, mas normalmente é isso aí. Primeiro assim, a gente toma uma certa cautela e passar um questionário. Sim. Então, o cliente responde por escrito aquele questionário. Dali você vai fazer uma entrevista com ele e, do mesmo jeito que ele tem que ser honesto com você, você tem que ser honesto para ele para falar: Isso aqui não adianta.
Se nós entrarmos com uma ação pedindo isso aqui, vai dar improcedente. Então, assim, nós temos que ser honestos, porque eu sempre fui contra, eu advogando para a empresa, sempre fui contra o advogado que incha a petição inicial dele e pede tudo para tentar jogar isso como um acordo, né? Aí dá culpa no estagiário, né? Ele pegou a petição É, padrão. então, né? Isso quando não tem um salva-como ali. É. Mas, então, quando você vai entrar com uma reclamação trabalhista, realmente pedir o que de direito e sabendo que a outra parte vai contestar e sabendo que vai ter um juiz para julgar. Não é uma matemática que você vai entrar ganhando o processo. Então, só que o papel do advogado é esse, é orientar, trazer os riscos, trazer os prós e contras e acompanhar o cliente em todos os passos do processo, como numa perícia, por exemplo. O trabalho do advogado, principalmente nas primeiras consultas, é análogo ao trabalho de uma anamnese do médico, né? Ele tem que pegar todos os detalhes do que está acontecendo, tudo, tudo. Porque você sabe que um médico, quando é médico mesmo, um clínico ali, quando ele vai analisar alguma coisa que ele não, que às vezes ele até desconhece, ele pergunta até a cor das fezes, porque a cor das fezes tem uma relação com alguma coisa ali. Então, esses primeiros atendimentos do cliente, né, ele tem que ser, além de ser técnico, ter essa relação de confiança, o advogado também tem que prestar atenção no papo informal, que às vezes a pessoa fica tenso. A gente pega. Lógico, quem procura advogado, você tem de todos os níveis de estudo, de intelecto, é uma gama muito grande, mas muita gente simples e de pouca informação procura o advogado, né? E essas pessoas, eles têm medo do advogado. O advogado é quase que uma figura de Deus para eles. Só não é porque tem um juiz que é um pouquinho ali, um pouquinho acima, Mas aí né? eu acho que, pelo menos pro advogado trabalhista, ele tem que saber falar a língua, né? Então, por exemplo, vai fazer um treinamento numa empresa, né? Você fazer um treinamento numa empresa sobre assédio sexual, assédio moral no ambiente de trabalho, para sócios, para gerência, É você uma fala uma linguagem. língua, né? Se você vai fazer um treinamento, se você vai implementar um regulamento interno de trabalho para um chão de fábrica, é outra língua. E não estou falando aqui de instrução, não. Eu estou falando aqui para você saber falar, para você ter empatia, Sim. para que as pessoas possam ficar à vontade para te fazer perguntas, né? Então, o intuito é você saber falar essa língua para a pessoa ficar à vontade. Aí a gente volta ao que eu estava falando lá no começo da sociologia, né? A gente é plástico, a gente vai se moldando conforme o ambiente, as pessoas, e o advogado tem que fazer isso também, ele tem que conversar. E na área previdenciária, esse assunto aí, a gente tem que ter a maior simplicidade possível e não criar expectativa, porque são pessoas simples, né? E falar, olha, eu acho que eu consigo te aposentar, olha, eu acho que você vai conseguir um benefício de X reais. Eu sou muito claro. Eu entrevisto, às vezes até faço serviço na hora, mas já dou uma posição do cliente. Você não tem direito, não vai se aposentar. Se alguém te pedir algum valor para falar que vai dar um jeito, pode sair fora porque está errado. Né? Porque não adianta você criar expectativa, né? A vida daquele cara está na sua mão. Aí você vai falar para o cara, olha, eu acho que eu consigo te aposentar, viu? Você caiu no lugar certo. Você me adianta tanto, eu vou te pedir a documentação. Depois frustra, Depois né? nós vamos fazer um contrato de prestação de serviço, você me adianta mais tanto. E vai protelando, vai protelando. Muitas vezes o cliente vai no escritório, quantas pessoas cobram um salário mínimo para fazer uma simulação, eu faço a simulação na hora para ver se tem ou não, porque também não quero perder meu tempo. Porque eu sei que é tão fácil fazer. Trabalhar de forma honesta, né? Aí eu falo para a pessoa, aquilo que nós estávamos falando antes de entrarmos aqui. Pô, com a mudança que teve, as pessoas estão desesperadas, porque pensam que vão se aposentar rápido, quando vê na realidade, falta 8 anos, faltam 10 anos para se aposentar. Como que é a mudança que você comentou que entraram em contato hoje? Dia 1º de janeiro mudou tudo. Já mudou, já posso me aposentar? Não, já começa pelo meu nome, né? É. Doutor Roberto. A pessoa... Doutor Roberto, eu vi aí no jornal, televisão, aí na mídia, que mudou. Quer dizer que agora eu não posso me aposentar? Falei, não.
O que a lei mudou em novembro de 2019 permanece. Quando é que eu te falei que você se aposenta? 2028. Falei, então é 2028, acabou. O que mudou foi só o salário mínimo, Só o salário pô. mínimo, mais nada. É. E Não, quem, e as quem pessoas viveu um ano a confundem. mais, falta só mais um. Se a mulher viveu, hoje está com 61, você espera mais um. 62 você aposenta. Agora, não que a lei mudou. Sabe, só a título de curiosidade, falando de expectativa, né? Quando eu estava no atendimento, né, ali no atendimento do INSS, bom, vocês me conhecem há muitos anos. Também não vou falar para não revelar minha idade. Não minto. Eu não minto. Às vezes uma brincadeira a gente mente brincando e tal, mas no trabalho sério eu não minto. Só que no atendimento, por questão da expectativa, e eu sei como que funciona o sistema de recompensa psicológico quando você tem uma coisa positiva, às vezes ali no atendimento, na hora, eu já estava aposentando aquela pessoa e não falava. Não falava, eu falava, ó, a chance é bem grande e tal, o sistema não tá me dando retorno, mas vai tranquilo. Vai tranquilo que é bem provável. Ah, mas se sair, vai sair quanto, tal. Às vezes eu tinha até o valor. Ia dar 2.500, falava, se sair, vai sair uns 1.900. Ah, nossa, tá bom 1.900. Agora você imagina... O contrário, né? Não, você imagina a pessoa recebendo a cartinha dela, dizendo lá que tava 2,5 e eu tinha falado que era 1.900. A alegria dessa pessoa. Eu não tô mentindo, eu não tô querendo... É que é difícil cravar, né? É. Porque tudo em direito também é Não, meio de mas, cravar, né? mas ali, quando você está no atendimento do INSS, se você consegue, se o sistema deixa você fazer na hora, já sai pronto e sai o valor. Né? A carta de concessão sai praticamente na hora. Mas eu não falava o valor certo. Não é. Tem gente que vai falar, porra, é psicopata, é pelo prazer de mentir para a pessoa. Não. É porque eu quero, mesmo não estando perto, não vendo aquela pessoa, eu quero saber que ela teve uma felicidade. E ela vê um valor maior do que a expectativa dela, ou ter o direito, né, sem ter expectativa, era um negócio bacana e eu sei que ia ser positivo para aquela pessoa, né? Até por causa disso. O contrário é um terror. É, Você promete uma coisa, a pessoa se frustra ali. Mas, é isso aí. mas você era muito brincalhão. Eu lembro uma vez, eu fui dar entrada no benefício e falei para ele assim, puta, eu tô com abacaxi, rapaz, tô com abacaxi. Ele olhou para mim bem sério, falou assim, não tem problema, pega lá uma pinguinha lá fora, nós vamos fazer uma batida. Eu falei, pô, não acredito, eu tô aqui com o coração na mão e o cara me dá essa resposta. Meu, uma Mas era das tudo para coisas, descontrair. uma das Sim, coisas que também eu aprendi na vida é que às vezes o peso de uma coisa, não vou tirar a importância disso, mas às vezes o peso de um problema, ele né, gera um desconforto dentro das pessoas que atrapalha até aquela empatia, né? Então eu aprendi no atendimento, aprendi também com curso, eu trabalhei muito a parte do atendimento, né? Eu fiz teatro, a gente toca desde criança, né? Palco, essas coisas. Então a gente sabe lidar um pouquinho com o público. Então eu aprendi a quebrar esse peso, né? E com essas brincadeiras a gente quebra mesmo, né? E voltando àquilo que você falou da linguagem. Funcionário é uma linguagem, o diretor da multinacional é outra. Eu brincava que no meu atendimento, como eu fiz teatro, eu brincava que eu era um personagem, né? Cada atendimento eu era uma personagem diferente. Então, se chegasse o juiz, chegasse o desembargador de não sei o quê, com aquela linguagem totalmente técnica, lógico, eu não tenho conhecimento dele, mas eu tenho uma linguagem ali para chegar próximo dele. Não, doutor, a, a- por causa da emenda, por causa da IN e tal, e chegava na linguagem dele. Chegou uma vez uma senhora triste, totalmente cabisbaixa, porque veio requerer a pensão, né? E, e assim, na experiência ali no tato, fazendo o cadastro dela ali, sabe, tentando conversar um pouquinho, eu percebi que dava para dar uma, sabe, dar uma cutucadinha, fazer aquela piadinha de quinta série. Eu falei, então, dona fulana, quer dizer que agora a senhora deu cabo do velho, né? Acabou, agora tá livre para ir pro forró. Ofendi a pessoa? Não, ela riu e riu alto, uma pessoa que chegou quase chorando lá dentro. É, é,
às vezes eu costumo dizer que nessas pequenas atitudes a gente consegue fazer um bem maior do que você, sei lá, pegar e dar uma cesta básica. Eu acho o seguinte, nós temos a profissão de advogado, de servidor público. A gente tem que ter em mente que nós temos profissões que nós podemos ajudar as pessoas. Eu acho que é médico, enfim, eu acho que nós temos que ter essa mentalidade. Então, assim, é lógico, a gente está no mundo material, a gente precisa ganhar nosso dinheiro, precisa ter nossa casa, nosso Sim, carro, ter o sim. nosso lazer, enfim, pagar nossas contas. Mas, por outro lado, nós temos também essa responsabilidade para É, ajudar as pessoas. eu Então, assim, quero até pegar um é, gancho ali da brincadeirinha da pensão, desculpa ter te cortado, imagina. que é o seguinte, conheço muitos colegas que o cliente vai lá, ele dá entrada no benefício, o benefício é indeferido, ele entra com recurso, ele vai, mas esquece que aquele cidadão está com a carteira dado baixa. Já deu baixa na carteira, ele está correndo atrás do benefício dele agora. Ele tem mulher, tem filhos e tudo. Poucos lembram de falar para esse cara: olha, independente, saiu nossa aposentadoria, tira um carnezinho de INSS, paga como desempregado aí pelo menos um salário mínimo. Porque se você bater as botas, a sua esposa vai ter uma pensão. É. Porque isso aí pode rolar 1 ano, 2 anos, 3 anos, você perder a sua qualidade de segurado. E aí? O senhor orientou o seu cliente a fazer isso? E se ele morrer? Aí, Quer dizer, ninguém... pagou 35 anos, porque não deu certo um benefício por algum motivo, aí ele veio a falecer porque o E a advogado não família, a orientou família fica e a família desamparada. vai ficar Olha, desamparada. olha o tamanho da responsabilidade do atendimento do advogado. Não é só a responsabilidade técnica de você montar aquela. Pensar fora da caixa, né? Você tem que O pensar, lado de humano, novo, aquilo que eu falo para o pessoal nas minhas palestras. Abre a o mente. lado humano, porque você tem que ver. Abre a mente ao ponto de. Eu sei que a gente vai ter cristãos, não cristãos, ateus, todo mundo de toda quanto é religião vendo essa nossa conversa aqui, mas vamos abrir a mente ao ponto de pensar que essa ideia de que você pode, de qualquer forma, ajudar o ser humano, sem ser, como eu falei, pegando uma cesta básica e jogando no colo dele, ajudar dentro até da sua própria função, com uma orientação, isso é uma atitude cristã. É isso que o cara veio aqui falar e ninguém entendeu até hoje. Quando É isso Cristo aí. veio falar, independente da pessoa ser de qualquer religião, tá? Religião cristã, não cristã, ateu, qualquer coisa. Não só Cristo, tá? Todos os profetas. Eu falo de Cristo que Cristo é o cara mais famoso da nossa era, né? Mas todos os profetas, todos os representantes de todas as religiões falaram exatamente isso que ninguém entendeu. A gente pode fazer um mínimo, que está aqui, ó, tá na nossa possibilidade, está no nosso colo, e a gente não faz. E é aí É, que mora o pecado da gente se abster a fazer aquilo que a gente pode, Isso aí. né? Olha, que conversa maluca. A gente começou com a sociologia, previdência, trabalho, a segurança no trabalho, perito e tal, e terminamos na religião. Mas é bom porque a gente abordou um pouquinho de cada questão, né, Leandro? É, Foi legal. e só para muito bom. elucidar para quem está ouvindo, o Fábio me chama de Leandro porque é íntimo, que meu nome é Virgílio Leandro. Chama de E Leandro porque os conheço ele há pouco tempo, né, Leandro? pouco tempo, praticamente, não vou falar, mas desde que a gente era cotoquinha, É isso aí. desde que a gente andava debaixo da mesa É aqui, isso em aí. pé. Apesar que eu não cresci muito, eu ainda consigo andar embaixo da mesa, né? Tá bom. Mas eu acho que por hoje a gente encerra aqui, né? Ficou bom. Maravilha. Agradeço o convite. Muito, muito legal. Bastante Eu, elucidativo. eu também. É bacana, pelo menos no nosso primeiro podcast aí, pessoas nota 1000. Assim, né? Certo? Surpresa. Obrigado, meu. Obrigado. Obrigado a Surpresa. todos.